Vamos para a questão 18. A questão 18 é uma questão de dinâmica, de aplicação das leis de Newton. E é essa que a gente vai fazer agora. Acompanhem aí comigo. Um bloco de 6 kg desliza sem atrito sobre uma superfície plana horizontal, tracionado por um bloco de 4 kg que está suspenso por uma corda inextensível e de massa também desprezível, que passa por uma rodana, conforme mostra a figura. Está aqui, uma cordinha fininha e tal, de massa desprezível, que passa por uma rodana também de massa desprezível e tudo mais, sem atrito. Esse bloco desliza sem atrito aqui em cima da mesa também. Ok. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é o modo da aceleração da gravidade. Considere a rodana sem massa e girando também sem atrito. De quanto é a força de tração na corda? Então a gente tem que calcular a força de tração. A força de tração é uma das forças aqui, a força que está tracionando esse bloco que está sobre a mesa. E, claro, isso é devido a esse bloco que está descendo aqui também, tá? Então esse sistema aqui é acelerado, né? A gente tem um bloco pendurado, esse bloco aqui está sendo puxado pela gravidade, e ó, quando esse bloco é puxado pela gravidade, ele acaba puxando, através do cabo, esse bloco aqui do lado para ele ser arrastado sobre a mesa e deslizar para cá. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Bom, como é que a gente resolve um exercício como esse, tá? É assim. A dica que eu te dou é a seguinte. Primeiro passo, anotar dados e identificar a pergunta. Então, vamos voltar aqui. Vamos anotar os dados e identificar a pergunta. Que dados que nós temos aqui? Nós temos um bloco de 6 kg, sem atrito, numa superfície plana horizontal, e o outro bloco é de 4 kg. Então, eu vou chamar aqui esse bloco de bloco 1 e esse bloco de bloco 2. Tá? Então, a massa do bloco 1 é 6 kg. A massa do bloco 2 é 4 kg. Está suspenso por uma corda, blá, blá, blá. Utilize G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa informação é extremamente importante. E a gente quer saber agora qual é a força de tração na corda. Então, a gente quer saber o T. Quanto que vale a força de tração na corda. Então, esse foi o primeiro passo. Anotar dados e identificar a pergunta. Então, quais são os dados que nós temos? A massa 1, 6 kg, a massa 2, 4 kg, nós temos o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a pergunta? A pergunta é, quanto que vale T? Que é uma das forças que tem ali no problema. Então, é um problema de dinâmica. Tá? Segundo passo, desenhar e identificar forças. E aqui vai a dica. Identifique as forças, primeiro, colocando a ação da gravidade, puxando os copos verticalmente para baixo. Depois, observe o que está visualmente encostado nos blocos. Aí a gente vai ter, possivelmente, mais forças. Depois, a gente analisa se tem atritos. Nesse caso, a gente sabe que não tem atritos. Então, não vai ter atritos, a gente não precisa fazer esse passo aqui. Agora, a gente vai identificar as forças, então. Sobre o bloco 1, o que nós temos? Nós temos a força da gravidade, que eu vou chamar de peso do bloco 1. Tá? Nós temos aqui a força normal sobre o bloco 1, normal sobre o bloco 1. Como o valor da força peso sobre o bloco 1, que é dado pelo produto, ó, lembrando que peso é igual a m vezes g, tá? O peso do bloco 1 vai ser 6 vezes 10, que é 60 newtons. E nesse caso, como o bloco não está acelerado verticalmente, a força normal vai ter também essa mesma intensidade, só que verticalmente para cima, equilibrando a força peso que está verticalmente para baixo. O que mais nós temos de força sobre o bloco 1? A força de tração, traciona o bloco 1, vou chamar de T1 aqui, que inclusive é o que a gente quer saber. Quanto que vale essa força T1? Tem atritos? Não tem. Não tem atritos, acabou. Vamos para o bloco 2. O bloco que eu chamei de bloco 2 é o bloco que está pendurado. Então nós temos aqui o peso do bloco 2, que é massa dele vezes gravidade, isso aqui 4 vezes 10 dá 40 newtons. E nós temos aqui a força de tração sobre o bloco 2, que é a força de tração na corda, ou seja, qualquer uma dessas duas que a gente calcular é a mesma corda, mesmo valor de tração. Então, como essa rodana é ideal, a força de tração no bloco 1 é a mesma no bloco pendurado. Mesma coisa, tá? Tanto faz, qualquer uma dessas duas que a gente calcular vai dar certo. Vai ser a nossa resposta. Feito. Desenhei e identifiquei as forças. Já até coloquei alguns valores de forças ali que eu já conhecia. Agora é aplicar a resultante das forças igual a massa e aceleração, que é a segunda lei de Newton, primeiro, para todos os blocos juntos, como se todo o sistema fosse uma coisa só.
depois para cada bloco individualmente. E aí sai a nossa resposta. Então, primeiro passo, aplicar resultante das forças igual a massa vezes a aceleração para todos os blocos juntos. Todos juntos. Todos os blocos juntos, a gente tem que imaginar o seguinte, ó, deixa eu voltar para cá, aqui, ó. Todos os blocos juntos, a gente imagina que isso aqui, ó, é como se fosse uma minhoca que está aqui, e que a parte da minhoca que está pendurada é a parte que puxa todo mundo para baixo. Então, esse aqui é o peso do bloco que está pendurado, é o que puxa todo mundo para baixo. Que é 40 newtons, tá? É o peso do bloco pendurado para baixo. O que que tem de força tentando evitar que esse conjunto aqui venha abaixo? Nada, porque não tem atrito. Poderia ter atrito segurando o bloco de cima ali para não cair. Mas não tem atrito. Então, na verdade, no final das contas, a única força que está puxando todo mundo é o peso do objeto que está pendurado. Então, quando a gente aplica a resultante das forças igual a massa e aceleração, a gente vai ter o peso do bloco pendurado, que é o P2, igual a massa total vezes a aceleração. O P2 é 40 newtons. Massa total é a soma das massas, que é 6 do bloco de cima mais 4 do bloco pendurado. E essa aceleração é a aceleração do conjunto. É o mesmo valor de aceleração para o bloco que está pendurado, descendo, e a mesma aceleração para o bloco que está na superfície, andando para o lado. Então, isso aqui vai dar 40 igual a 10 vezes a aceleração. Logo, a aceleração vai ser 40 dividido por 10, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Agora que nós sabemos a aceleração, a gente vai para o terceiro passo. Né? Quer dizer, para a segunda parte do terceiro passo. Que é aplicar isso para o bloco 1 ou para o bloco 2. Agora a gente escolhe. Eu vou aplicar para o bloco 1. Horizontalmente, a única força que puxa o bloco 1 é a força de tração, que é a que a gente quer descobrir. Então, se a gente aplicar aqui, força resultante igual a massa vezes aceleração para o bloco 1, a gente vai ter que, aqui a gente tem a força de tração 1, igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração que ele tem, que é o mesmo 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a força de tração 1 vai ser a massa dele, que é 6, vezes a aceleração, que é 4, e essa força, então, vai dar 24 newtons. 24 newtons nos leva à alternativa A. A alternativa A, 4 newtons. Fechou.